Será que a gente precisa das pessoas ou a gente precisa de alguma informação que as pessoas possuem? Muitas vezes a gente precisa de uma informação que as pessoas possuem, e se a gente disponibiliza essas informações, isso fica já parcialmente resolvido, né? E cria mais autonomia, então as pessoas têm mais essa independência de poder se virar sozinha, buscar as coisas, buscar as informações, buscar o conteúdo sozinha, antes de ter que acionar alguém, de ter que interromper alguém. Se a gente se comunica bem por texto, a gente reduz a quantidade de interrupções na nossa equipe, e com certeza vai fazer o nosso trabalho ser mais produtivo, mais calmo, menos desgastante, porque reuniões são desgastantes. Mas contar, Fê, como assim? Você está vivendo no passado? Está falando de escrever. Hoje em dia a gente tem recursos de áudio e vídeo no celular, é só ligar ali, apertar o botão e começar a falar, né? Para falar diretamente com as pessoas, com voz e tudo. Por que você está falando de escrever? E realmente, assim, isso é um pouco verdade, só um pouquinho, porque a gente utiliza também vídeo. O áudio eu vou falar à parte ali daqui a pouco sobre isso, mas falando sobre vídeo, isso é utilizado por nós, né? Mas em algumas ocasiões, né? A gente utiliza vídeo, por exemplo, para apresentar um projeto, para utilizar o recurso de compartilhamento de tela, né? Você poder ter um recurso visual para apresentar alguma coisa, fazer alguma entrega, para passar o contexto sobre o progresso de uma semana, resumir muita coisa que foi entregue, para evitar uma reunião e cada um assistir no seu horário. Então, em alguns casos, se a gente vai tomar alguma decisão importante, vem alguém gravando um vídeo dando todo o contexto sobre aquilo antes da gente se reunir para tomar a decisão. Então, é muito comum a gente usar vídeos, mas em casos específicos. A gente não está substituindo a nossa comunicação por texto, por áudio ou por vídeo. A gente está falando de uma informação muito mais estruturada, né? A gente precisa de uma informação, da comunicação por texto, para que a informação seja encontrada pelas pessoas. Imagine você ter um monte de áudio, um monte de vídeo, e você precisa encontrar alguma coisa que a pessoa disse ali, né? Alguma informação que foi dita, algum fragmento do que foi dito ali, que foi compartilhado, e você precisa relembrar aquilo, resgatar. Em vídeos, em áudios, a gente não consegue encontrar isso, porque não é uma informação indexável. Então, quando a gente tem o conteúdo em texto, a gente consegue encontrar isso de uma forma muito melhor e ter acesso sempre que a gente precisar. Isso é básico no trabalho remoto, né? Você poder ter acesso ao que você precisa sem precisar chamar ninguém, de uma forma fácil e, de preferência, rápida, né? E tem outras questões também da comunicação por texto que são até mais profundas. Quando você manda um áudio, você está, de certa forma, terceirizando. Vocês podem comentar aí no chat se vocês concordam com esse pensamento, de que quando você manda um áudio, alguém te manda um áudio, está terceirizando para aquela pessoa a filtragem da informação, né? A digestão da informação, a organização daquilo. Você liga ali, aperta o botão, começa a falar, tudo que vem na sua cabeça, isso não vem estruturado. Isso vem meio que misturado, né? Você vai falando uma coisa, daqui a pouco você lembra de outra, aí você fala, e aí você lembra de outra, você fala, e depois a pessoa que está recebendo todas essas mensagens, ela tem essa responsabilidade de organizar tudo isso, fazer meio que a digestão, a organização e filtrar tudo que foi dito, entender o que é útil, o que não é, e poder ter realmente a organização daquela mensagem. Quando você escreve, a gente é mais criterioso quando a gente escreve. A gente escreve, aí a gente lê o que escreveu, aí volta, digita, edita. Às vezes a gente troca alguma palavra, botei assim, vou usar outra palavra, muda a ordem, primeiro isso, depois isso. Depois que está pronto, você dá uma lidinha de novo, dá uma conferida se está ok, se dá para entender, se está simples. Então, a comunicação por texto, ela ajuda a gente a elaborar melhor o que a gente vai falar, né? A gente não simplesmente sai ali descarregando tudo que vem na cabeça. A gente tem um pensamento mais estruturado, mais elaborado, antes da gente apertar o botão de enviar, mesmo que seja um e-mail. E aí, quando a gente está numa equipe remota, a gente precisa, todos os dias, a gente precisa tomar decisões, né? E a gente não quer fazer reuniões para tomar decisões, e decisões complexas, elas podem acontecer de uma forma, inclusive, mais espaçada, né? Você não precisa juntar todo mundo ali
e naquele momento a gente tem que tomar decisão com base no que a gente já tem na cabeça e tudo mais. As decisões mais complexas elas requerem um aprofundamento, né? E para a gente dar esse aprofundamento, a gente precisa trocar opiniões, pensamentos, precisa digerir o que está sendo falado, entender, a gente vai lá, dá o nosso ponto, vem uma outra pessoa, entende o que foi dito e vai, traz o ponto dela, traz o pensamento, traz o feedback, sempre trazendo um raciocínio com base numa reflexão daquela conversa, daquela discussão. Então, isso por texto acontece de uma forma muito melhor, porque a gente tem o nosso tempo. A gente tem o nosso tempo para ler, para entender, interpretar esse texto, e quando a gente for escrever, a gente também vai ter o mínimo de critério para poder passar essa mensagem, né? E não simplesmente sair falando tudo que vem na cabeça e até tomar decisões no impulso ali, porque a gente tem que fazer isso de forma imediata. Então, por isso que a gente evita recursos de áudio e vídeo e utiliza a comunicação do trabalho remoto. Como falaram ali nos comentários, Ctrl F no texto, né? Se você tem um texto, você consegue fazer uma busca aí, buscar alguma palavra-chave, alguma informação relevante diretamente encontrando.